Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um encontro do Power Morning, onde a gente começa amanhã já tocando aí, recebendo um gás, recebendo uma injeção de ânimo, recebendo orientações para a gente saber usar melhor a nossa mente e usar a nossa consciência positivamente, né? Para construir, para evoluir, para crescer, né? E hoje a gente vai continuar nosso estudo do Gênesis que estamos fazendo e estamos precisamente no versículo 9, né? E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que isso era bom, e disse, versículo 11, o mais importante hoje: produz a terra relva, ervas, semente e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim se fez, ok? Então hoje é o nosso encontro Power Morning. Deixa eu colocar aqui, para a galera que for chegando depois já ter o título certinho. Power Morning 15, tá certo? Deixa eu colocar aqui o título, os frutos. Faltou só o S, os frutos. Power Morning 15, os frutos. Beleza? Deixa eu fixar o comentário. Pronto, fixei. Power Morning 15, os frutos. Você tem alguma dúvida de que nós somos como árvores? Somos como vegetais? Somos como esses elementos? Você tem alguma dúvida, né? A Bíblia é muito clara quando ela compara o ser humano a plantas, a árvores, né? A Bíblia fala que Cristo é a videira verdadeira, o Pai é o lavrador, todo ramo que está em mim dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Então, nós somos os galhos dessa árvore. Hoje, então, pessoal, nós vamos fazer uma comparação aqui dessa ideia da criação dos vegetais, das plantas e das árvores com a nossa vida, ok? E eu fico impressionado como as pessoas, né, estudam a natureza, estudam o mundo e não tiram daí ensinamentos. Eu fico impressionado. Um biólogo que estuda biologia e não tira daí ensinamentos práticos para a sua vida. Um médico que estuda toda a fisiologia humana, toda a estrutura humana e não tira daí conhecimentos maravilhosos sobre a sua vida. O Salmo 119, versículo 1, por exemplo, diz: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Ou seja, a natureza criada é um reflexo não só da criação de Deus, mas é um reflexo da inteligência de Deus, é um reflexo da sabedoria de Deus, é um reflexo de como Deus resolveu problemas e conquistou soluções maravilhosas. Hoje nós vamos ver como é que essa estrutura da Bíblia, falando para a produção de relva, ervas com semente, árvores frutíferas que deem frutos, como é que isso traz para nós um nível de conhecimento monumental sobre como resolver problemas, superar barreiras, transpor obstáculos. É um conhecimento maravilhoso. Maravilhoso, está tudo na natureza, está tudo ali. É só a gente olhar com calma. A maioria de nós estudou isso na escola, mas o pessoal estuda assim: ai que saco, briófitas, pteridófitas, angiospermas, gimnospermas, xilema, floema, suber e liber, esporo e gameta e não sei o que, mitose, ai que saco. Quem tá ligado, e eu estava ligado, e tô ligado até hoje, eu estava ligado e falando: meu Deus, olha que interessante, como é que a planta conseguiu fazer para sobreviver num lugar onde não tem água. Uma planta xerófita, um cacto, olha só como é que ele fez. Olha como é que essa planta fez para sobreviver num local onde não há terra. Ela está desconectada da terra. Você vê uma bromélia pendurada em cima de um fio, uma bromélia em cima de uma pedra. Como é que essa planta fez para conseguir sobreviver sem a água, sem a terra? Como é que essa planta consegue, as umbrófilas, como é que essa planta consegue sobreviver no umbro, ou seja, na sombra? Ela sem luz, ela sobrevive? Como é que ela consegue? Essas soluções de problemas que Deus já fez e estão ali na natureza, independente se você crê em Deus ou não, essas soluções estão ali na natureza também. Quando nós olhamos isso, nós temos insights
maravilhosos sobre como nós também podemos resolver problemas em nossa vida. Imagina, você está numa escuridão. Como é que você sobrevive na escuridão? Você está longe da terra, de onde vêm os nutrientes. Como é que você consegue? Você está longe da água, que é fundamental para a sobrevivência. Como fazer para sobreviver em situações assim? Hoje é isso que a gente vai estudar. E é claro, né? A gente vai ver como é que os vegetais de diferentes estruturas conseguem se espalhar, conseguem crescer mais ou menos. Você vai entender hoje o que aconteceu na estrutura dos vegetais para que eles conseguissem ser não apenas musgos pequenininhos, mas árvores altíssimas. Qual a diferença da estrutura que esses vegetais têm para conseguir crescer tanto? E é a mesma estratégia, a mesma ideia que você, como indivíduo, como pessoa, como ser humano, como profissional, como pai de família, como filho, como uma pessoa que almeja ali conquistar, crescer, empreender, você vai tirar essas mesmas ideias que as plantas solucionaram, essas mesmas soluções e transposição de obstáculos, você vai usar isso na sua vida igualmente para você poder crescer e se tornar às vezes alguém que consegue sobreviver numa escassez de água, consegue sobreviver numa escassez de luz, consegue sobreviver descolado da terra. É assim que a gente vai ver, ok? Então, pessoal, a gente tem vários momentos ali dos vegetais. A gente tem as algas, que são os seres vegetais mais simples, temos os briófitas, as pteridófitas, depois as angiospermas e, por final, as gimnospermas. Vocês vão entender isso tudo tranquilamente, tá certo? As briófitas são aqueles musguinhos, né? Os musguinhos, eles ainda têm uma estrutura muito simples. Eles são muito dependentes da água e eles não têm uma estrutura capaz de se espalhar muito e nem de crescer muito. Ou seja, isso é o início de uma caminhada, por exemplo, com Deus. A gente está ali como sementinhas que estão nascendo, ou isso é o início de um empreendimento. Você está começando um business, começando um negócio, tá? Então aqui nós vamos estudar as diferentes estruturas vegetais, pensando em como nós, na condição de servos de Deus, vamos crescendo com o tempo e em estatura e sabedoria, e também como nós, enquanto empreendedores, podemos crescer segundo essas orientações. Então, a briófita, ela não tem vascularização. Olha que interessante, ela não tem vasos condutores das seivas, tá certo? As briófitas, elas são plantas pequenas, que por isso dependem muito da umidade. É como se fossem plantas que dependessem de ficar num berçáriozinho. E são plantas ali que, se a gente for transpor para uma empresa que tem que ficar numa incubadora. Ela está ali precisando muito ainda da umidade, ela não tem esse transporte dos nutrientes, então ela tem que ter um apoio, ela tem que ter uma estrutura. E dentro de um cristão, é aquele cristão que ainda não sabe, não conhece a Bíblia, não entende as coisas de Deus direito, que precisa ser monitorado, precisa de uma mentoria, precisa de um discipulado. E é por isso que Jesus falou: ide por todo mundo e fazei discípulos. O que é o discipulado? É você ter uma incubadora de novos cristãos, tá certo? Assim como há incubadoras de empresas, né? E aí vem os investidores anjos, vem os caras que querem investir, que enxergam potencial na empresa para fazer essa empresa se vascularizar, ela conseguir absorver mais nutrientes, tá certo? Um dos motivos, né, de viverem nesse tipo de ambiente assim úmido, né, os musgos, que são as briófitas, é porque eles não possuem raízes profundas, né, e necessitam ali absorver a água por contato direto. Elas precisam estar em contato direto com a água, precisam estar praticamente dentro da água, né? Isso porque o transporte dos nutrientes nas briófitas ele acontece através da difusão das células, ou seja, os nutrientes para as briófitas vêm através da chamada membrana plasmática, vêm sem gasto de energia.
Tá? Então, o que acontece? Eles não conseguem correr atrás do alimento e eles precisam de um ambiente muito controladinho para conseguir absorver esse alimento. Talvez esse seja o momento que você está vivendo na sua caminhada. Às vezes a gente tem 40 anos, 50 anos, mas espiritualmente nós agora estamos começando a nossa caminhadazinha, somos ali briófitas, que não temos vascularização, ou seja, nutrientes, não temos capacidade de achar o nutriente por conta própria, precisamos estar num ambiente muito úmido, muito cheio de água. O que é um ambiente muito úmido, cheio de água no universo espiritual? Você precisa estar recebendo constantemente a palavra de Deus, o ensinamento da palavra. O que é no nível empresarial? Uma empresa que está começando precisa estar numa incubadora usando uma estrutura alheia. Ela não tem estrutura própria para crescer e para se desenvolver com as suas próprias pernas. Ou seja, a briófita, apesar dela ser uma estrutura mais simples, ela já evoluiu muito quando comparada às algas e já evoluiu muito quando comparada aos outros seres unicelulares. A briófita não é um ser unicelular. A briófita tem várias células, ou seja, ela já é um composto de células, ela já vive numa comunidade de células, ela já vive num convívio, ela não é um cavaleiro solitário como um protozoário, como uma ameba, ela já tem um conjunto de células. O que significa isso? Para conseguir sair do ambiente puramente aquático e ir para um ambiente terrestre, essa estrutura precisou se desenvolver. Ela tem ali as suas múltiplas células, tem uma raiz rudimentar, tem um sistema ali de sobrevivência rudimentar, mas já conseguiu sair da total dependência da água. E é assim que a nossa vida vai progredindo. A gente, no momento, está ali totalmente dependente dos outros, está dependente do apoio de alguém, está dependente de um determinado serviço, está dependente de funcionar dentro de uma determinada estrutura, até o momento em que a gente evolui um pouquinho, monta uma equipe, monta um grupinho, e esse grupinho multicelular já permite que essa estrutura ela tenha um pouco mais de mobilidade, tá certo? Então, pessoal, as diferentes estruturas aqui dos vegetais vão mostrar as diferentes estruturas espirituais e como você também, como um businessman, como alguém que quer empreender, vai conseguir fazer esse crescimento. E aí, as briófitas, né, elas não têm capacidade de crescer muito, porque elas não têm vascularização, elas não têm autonomia na hora de se reproduzir, elas não têm autonomia na hora de pegar os seus nutrientes, elas não conseguem movimentar os nutrientes, pegar uma seiva bruta, fazer uma seiva elaborada, aquilo que se chama de xilema e floema, né, a seiva bruta, elas não conseguem ter nutrientes mais robustos para crescer muito. Então, essa é uma fase da nossa vida em que a gente está montando as bases, montando as estruturas. Talvez você hoje esteja no momento briófita. Você ali está começando um negócio que está devagarinho, tendo uma renda, entra um dinheirinho, mas também sai muito. Você consegue ter acesso a uns novos clientes, mas para isso você não gasta nada, né? Você está sem ali gasto de energia, porque é uma difusão celular, ou seja, através do plasma, você vai plasmando novos clientes, você não tem um investimento pesado ali nessa questão dos novos clientes e vai tendo uma estrutura mais simples, mais rudimentar. A maioria das briófitas são plantas que são sexuadas ali, chamadas de fase gametófita, ou seja, elas produzem os gametas. Esses gametófitos masculinos, né, que são os anterozoides, eles são liberados ali e por meio de pequenos flagelos e com a ajuda da água chegam até as plantas femininas, tá? Então o que acontece? Para se reproduzir, a briófita tem que jogar o gameta na água e esse gameta tem que ir flutuando na água até a planta feminina. Olha só o nível de sorte que você tem que depender disso para conseguir se reproduzir, para crescer. É mais ou menos, eu me lembro, o criador da PLF, Product Launch Formula, né, a fórmula de lançamento de produto, o Jeff Walker. O Jeff Walker ele fala que muitas das empresas elas fazem o chamado Hope Marketing, né, que é o marketing de esperança, né? O marketing esperançoso, ou seja, eles jogam um produto aí no mundo e ficam esperando alguém comprar. É mais ou menos com a estrutura de gerenciamento de business da briófita. A briófita ela solta a semente na água e fica torcendo para que a semente encontre o seu destino. E muitas vezes assim as empresas fazem também. Você pega o seu produto e joga o produto no mundo aí e fica esperando ver se alguém vai comprar. Agora,
Quando você tem um foco, né, e a fórmula do lançamento entra nisso, né, você consegue engatilhar um negócio que tem muito especificamente o desenho do seu alvo, da sua persona, do seu cliente ideal que você quer alcançar. Isso também na vida de um cristão. O cristão no início da sua vida, ele prega a palavra de Deus ainda sem conhecimento, sem ideia do que ele está fazendo, sem muita estrutura, e ele sai disseminando a palavra para tudo quanto é lugar. Ele não tem ali um treinamento específico para pensar como eu vou evangelizar alguém do universo das artes. Então você vai ter um discurso específico para conversar com aquela pessoa. Como é que eu vou evangelizar alguém da área das ciências exatas? Você vai conversar com alguém daquela área ali. Como é que eu vou conversar com alguém que é uma pessoa mais politizada? Como é que eu entro nessa conversa com essa pessoa? Então não é mais aquele negócio de pulverização, é uma coisa pontual. É por isso que as briófitas não conseguem crescer tanto, porque elas se reproduzem numa forma assim de vou jogar no estilo deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Um negócio assim meio eu vou levando, entendeu? Vamos ver o que vai dar, vamos ver se o negócio dá certo, né? Eu vou jogar o meu produto no mundo aí, vamos ver se vai dar. Ou então o cristão que fala, vou lançar a mensagem na internet aí de qualquer jeito, vou ver se o negócio dá certo, ok? Lembrando, pessoal, que eu, como forma de agradecimento aqui, peço a vocês para me ajudarem a compartilhar esse vídeo, tá certo? Espalhe esse vídeo, vamos fazer essa disseminação aí, ok? A nossa meta é chegar a 500 pessoas aqui ao vivo às 7 da manhã. E aí, pessoal, o que acontece, né? Quando eles conseguem fecundar, forma-se lá o zigoto, aí o zigoto se desenvolve produzindo o esporófito que atinge o nível de maturidade, vai cair no chão e vai se fixar e dar origem a uma nova planta. Esse é o sisteminha rudimentar ali da briófita. Já a pteridófita, que é o próximo nível, né? Pteros é asa, né? Pteridófitas são plantas que teriam asas, né? As pteridófitas, elas já são chamadas de angiospermas. São as primeiras plantas que possuem raiz, caule e folha, tá? A briófita ela tem uma radícula, uma raiz rudimentar, tem um caulículo e uma folícula, né? Tudo meio rudimentar. Já as pteridófitas, elas têm uma raiz, tem um caule e tem uma folha. Isso faz com que ela consiga crescer, ok? E dependem também da vascularização para sobreviver. Os vasos condutores permitiu que essas plantas aumentassem o seu porte e se adaptassem ao ambiente terrestre. Então, vamos imaginar que as plantas estão querendo ir para a Terra e se tornar cada vez mais independentes da água e mais autônomas. Ou seja, o que elas fizeram? Elas conseguiram ter um mecanismo para buscar a água. A briófita ela tem que estar dentro da água. Já a pteridófita ela tem uma raiz. A raiz consegue perfurar a terra e encontrar lá a água, ou seja, ela tem mais capacidade de se nutrir, ela tem mais potência de autossuficiência, ela tem mais estrutura para poder sobreviver por conta própria. Exatamente o cristão também. O cristão no início ele não sabe nada da Bíblia, tudo ele pergunta para o líder, tudo ele tem que pedir uma ajuda para entender. Esse cristão pteridófita, ele já sabe buscar na Bíblia por conta própria, ele já sabe manejar a palavra por conta própria. A Bíblia diz, né? Procura te apresentar ao Senhor como varão do que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Ou seja, ele já sabe correr atrás sozinho, ele já sabe conversar com alguém sobre a palavra de Deus sozinho. Ou uma empresa, assim, uma empresa que já sabe captar o cliente de uma forma melhor, uma empresa que já sabe ali tornar o seu marketing mais direcionado, mais específico, né? Já tem uma inteligência maior nesse gerenciamento, tá certo? E esses vasos condutores permitem que elas aumentem, né, muito e se adaptem a esse ambiente terrestre, ou seja, ela não só consegue encontrar os nutrientes de forma mais autônoma, mas ela consegue conduzir e espalhar os nutrientes de forma mais inteligente, ou seja, essa planta, fazendo uma metáfora, é aquela planta que sabe distribuir o valor, sabe gerar valor. É uma planta que sabe, se for comparando com o ser humano, é uma planta que sabe localizar bem os seus recursos, né? Uma pessoa que sabe gerenciar bem os seus recursos, sabe colocar os recursos nos lugares certos, sabe encontrar o recurso e sabe colocar o recurso no lugar certo. Não é alguém que gasta dinheiro de bobeira, que perde o tempo e dia inteiro vendo coisa que não edifica, vendo bobagem no celular, bobagem
na internet, falando, jogando conversa fora, falando um monte de tititi, fofoquinha, pipipi, pororó. Não fica perdendo seu tempo com essas lorotinhas. É uma pessoa que tem ali o seu... ela é uma pessoa vascularizada, ou seja, os nutrientes passeiam por ela e atingem um lugar certo. É o cara que sabe guardar o dinheiro na hora que tem que guardar, é o cara que sabe investir na hora que tem que investir, ele sabe, em vez de gastar o dinheiro como, tô ganhando dinheiro, que maravilha, vou fazer uma grande viagem. Não, ele vai reinvestir no negócio. Ganhei uma maravilha de dinheiro, vou trocar de carro, vou pegar um carrão. Não vai de jeito nenhum, ele vai ficar ali na humildade, investindo no seu equity, ou seja, investindo na valorização da sua empresa, na valorização do seu negócio. Como é que o cara faz isso? O cara faz isso investindo na sua empresa, tornando uma empresa que é passível de ser vendida no futuro. É um negócio que tem valor de mercado. Ele não está pensando só em gerar dinheiro e botar o dinheiro no bolso. Ele está pensando, como diz o Flávio Augusto, na geração de valor. Ele quer gerar valor, não quer gerar preço apenas. Ele não quer gerar juros, ele não quer gerar fortuna no bolso. Ele quer que a empresa seja valorizada. E se no futuro, lá na frente, a empresa receber uma boa oferta de compra, ele vende a empresa para alguém, e é nesse momento que geralmente os caras ficam multimilionários e bilionários. Então, essa é a diferença. A pteridófita, já sendo vascularizada, o que significa? É uma empresa que ela tem uma nutrição abundante. E essa nutrição abundante vem como? Veja a diferença de você começar uma empresa e todo o dinheirinho que entra, você gasta. Você compra um carro, você compra uma casa, você faz uma viagem, você faz uma reforma na tua casa, o dinheiro não volta, tá? Já nas pteridófitas, essas angiospermas, as angiospermas, né? Anjo é de vaso, né? As veias, ela cheia de veias e cheia de canos e cheia de transportes de nutrientes. O que o cara faz? Ele pega o dinheiro e reinveste na empresa. Pega o dinheiro e reinveste na empresa. Você sabe que a maioria das empresas gigantescas do mundo, elas praticamente nunca deram lucro ou começaram a dar lucro há pouco tempo atrás. Talvez a maior empresa do mundo hoje, que é a Amazon, a primeira vez que ela deu lucro, o Jeff Bezos, que é o CEO da empresa, o fundador da empresa, ele pediu desculpa para os investidores. Porque tem dois tipos de investidores. Tem vários tipos, mas nesse caso a gente pode separar dois tipos. Preste atenção. Tem um investidor que compra ações da empresa buscando os dividendos. Ele quer que a empresa de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, 6 em 6 meses, pague a ele uma parte do lucro. Então tem empresas que o cara fica procurando o yield, ou seja, ele fica procurando ali o dividendo. Quanto que eu vou receber de dividendo? De tantos e tantos tempos essa empresa me dá uma participação no lucro. Então você recebe ali como se fosse um saláriozinho, uma recompensazinha, uma participação no lucro. Geralmente essas são empresas já antigas, são empresas que já estão consolidadas, são empresas que não estão com aquele foco de, quero crescer pra caramba. Quando você pega outro tipo de empresa, que são uma Amazon, uma Netflix da vida, essas empresas querem crescer demais. Essas empresas querem evoluir, querem crescer muito. Isso demanda um gasto muito grande de energia e uma alta vascularização. O que essas empresas fazem? Entra 1 bilhão, eles reinvestem 1 bilhão. Entra 10 bilhões, eles reinvestem os 10 bilhões, pagam os funcionários e botam o dinheiro. O cara não fica pegando a fortuna e botando no bolso, ele reinveste na empresa. A empresa vai crescendo, vai crescendo. Quem investe nesse tipo de empresa não quer dividendo, ele quer a valorização da empresa, ele quer a geração de valor. Ele sabe que a empresa está num processo de equity, ela está num processo de aumentar a sua margem de lucro, aumentar a sua escala, crescendo em escala e aumentar a sua recorrência. Então as empresas que têm essa visão de mundo, elas têm, as empresas têm equity, né, que investem nessa geração de valor, tem margem, investe em margem de lucro, investe na escala, ou seja, aumentar o número dos seus clientes, e investe na recorrência, de ter uma entrada recorrente. É por isso que todas essas empresas têm serviço de assinatura, né? Netflix, serviço de assinatura, Amazon Prime, serviço de assinatura. O cliente Prime da Amazon, ele tem o serviço também de assinatura, ele tem frete grátis, por exemplo. Então, facilidade para o cliente e recorrência. O que significa isso? A empresa, ela sabe se autonutrir, ela é autonutrida, tá? É aquela pessoa também que, em vez de pegar 2 horas do seu tempo livre e ficar fazendo fofoca dos outros, mandando um monte de coisa tosca, o que essa pessoa faz? Ela aproveita para ler um livro que tem a ver com o seu trabalho, ela aproveita para ver um filme que tem a ver com o seu trabalho, ela aproveita para ligar para alguém que é um conselheiro. Cara, eu estou precisando de conselhos aqui como
para o meu casamento ou fazer crescer minha empresa, é um cara que está investindo na geração de valor. A pteridófita já tem essa estrutura. É claro que as gimnospermas e angiospermas vão ter muito mais, mas ela já tem esse tipo de facilidade, já tem esse tipo de estrutura. Então, veja que interessante esse detalhe. Olha só, já é uma pessoa consolidada na sua área, mas é um exemplo bem eficiente. Nesse período aí de crise sanitária, os jogos de futebol ficaram suspensos. E aí o que aconteceu? Muitos dos jogadores de futebol acabaram ganhando peso, muitos deles perderam ali o seu tônus muscular, perderam o preparo físico, até voltar vai demorar um pouquinho, o cara vai ter que fazer um treinamento ali para voltar ao alto nível da performance, né? Agora, a gente pega uma figura como o Cristiano Ronaldo. Enquanto estava todo mundo viajando, curtindo a vida doidado, fazendo festinha, caçando as menininhas e tal. Sabe o que o Cristiano Ronaldo fez? O Cristiano Ronaldo, ele contratou um dos caras top do mundo na parte de atletismo, na área de arrancada. Aquela corrida 100 metros rasos, sabe? Que é aquela corrida que ganha quem tem explosão. Diferente de uma São Silvestre, a São Silvestre ganha quem tem resistência. Agora, a corrida rasa, né, rápida, de 100 metros rasos, ganha quem tem explosão. É o cara que consegue acelerar rápido, a velocidade, é o cara que consegue dar uma arrancada. E sabe o que o Cristiano Ronaldo fez, em vez de ficar curtindo a vida doidado? Ele contratou esse maior especialista do mundo em arrancada, o atleta top do mundo, para melhorar a sua arrancada, para quando mandarem a bola para ele conseguir sair correndo com mais velocidade, mais intensidade. Veja o que é esse conceito de vascularização, de autonutrição e de geração de valor. O cara é multimilionário e ele não está satisfeito com a sua condição, ele quer melhorar, ele quer crescer, ele quer progredir. E aí eu pergunto para você, o que você tem feito no seu tempo livre? Você tem se nutrido? Você tem aprendido? Você tem conquistado? Você tem evoluído? Você tem melhorado a sua capacidade? Você é um médico melhor? Você é um pai melhor? Você é um professor melhor? Você é um pastor melhor? Você tem se autonutrido? Você tem investido valor em você? Você tem feito o seu próprio equity, tem investido na geração de valor da sua própria mão de obra, ou você tem investido em valor nos outros, ou você tem pensado numa maneira de ajudar as pessoas, você tem pensado numa maneira de compartilhar o conhecimento com os outros e crescer junto com eles, de ajudar o próximo, de montar, não só ajudar o próximo, falar vou dar aqui uma ajuda financeira para o próximo, não, montar um sistema que não só vai ajudar numa situação emergencial, alguém que está sem condição de se alimentar, você entrega o alimento, mas você pega essa pessoa e faz essa pessoa sair de uma briófita e passar para uma pteridófita. O que significa? Você chega para a pessoa e fala, meu irmão, eu vou te ajudar, você está aí quebrado, está desempregado, não tem condição, está dependendo da cesta básica, eu vou te dar a cesta básica, mas eu vou fazer você crescer, eu não vou apenas te dar um peixe na mão, eu vou te ensinar a pescar, eu vou te dar a vara, vou te dar a linha, vou te dar o anzol, vou te dar a isca, vou te ensinar a técnica e daqui a pouco você não apenas está andando por conta própria, se tornando cada vez mais independente, você vai ficar tão vascularizado que você, que recebeu de mim a ajuda, vai ser instrumento para ajudar os outros que estão precisando. Tá certo? Isso é a diferença de uma pessoa que quer ficar eternamente como briófita, boiando ali no mar, jogando os seus produtos e na esperança que alguém encontre, de uma pessoa que está focada, de uma pessoa que sabe aproveitar o tempo, como diz a Bíblia, ensina-nos a contar os nossos dias de modo que encontremos um coração sábio, ok? Então, pessoal, nas pteridófitas, nas samambaias e avencas, elas têm raízes, né? Uma raiz muito interessante chamada rizoma, né? Uma raiz horizontal, uma planta que tem uma estrutura mais horizontalizada, muito interessante. Então, esses vasos condutores permitiram que a planta crescesse, que ela aumentasse o porte, né, e se adaptasse a esse ambiente visto como hostil. Essas empresas que têm essa vascularização, que têm raízes, conseguem se adaptar em ambientes mais hostis. E não só se adaptar, conseguem crescer em ambientes hostis. Veja aquela história que eu contei alguns encontros atrás sobre a diferença de Ló e Abraão.
Ló foi para uma cidade aparentemente próspera, cheia de vegetação, água abundante, que era nas Campinas do Jordão, mas lá encontrou Sodoma e Gomorra e se deu muito mal. Já Abraão foi para o deserto, mas como ele era uma planta vascularizada, como ele era alguém que tinha uma autonomia, que tinha uma independência das condições humanas, porque ele estava conectado com Deus, ele não só sobreviveu no ambiente hostil do deserto, mas ele cresceu no deserto, o que é impressionante, ficou todo mundo boquiaberto, sem entender como é que aquele cara conseguiu crescer num lugar que não tinha água, não tinha sombra, não tinha relva, não tinha planta, não tinha pasto, não tinha nada. Como é que ele cresceu? Ele cresceu primeiro, porque ele estava com Deus. Segundo, porque ele tinha essa autonomia que ele aprendeu de Deus, ok? Normalmente, as pteridófitas possuem pequenas folhas, né? Os folíolos. Apesar de já ter essa evolução, né, essa diferença com relação à briófita, elas ainda dependem dos locais úmidos e com sombra para sobreviver. Um grande exemplo, né, como eu falei para vocês, são as samambaias e avencas. Ou seja, a pteridófita ela já consegue ter uma autonomia maior, mas ela ainda depende de um local mais úmido e também depende ali de uma sombra. Ou seja, essa é uma planta que ela depende ainda de ajuda. Essa é uma empresa que ainda depende de ajuda. Essa é uma pessoa que, apesar de ser um pouquinho mais autônoma, ela ainda depende de uma ajudinha. Ela ainda depende de alguém ficar ensinando a Bíblia para ela. Ela ainda não consegue estudar a Bíblia por conta própria. É uma pessoa que ainda não consegue estudar empreendimento por conta própria. É uma pessoa que ainda não aprendeu a importância de você gerenciar bem o seu tempo. E é o cara que ainda gasta o seu tempo jogando videogame, fica o dia inteiro lá no videogame. É um cara que ainda gasta o seu tempo ali de bobeira fazendo nada ou gastando o seu tempo com coisas que não edificam. É um cara que ainda não caiu a ficha, ainda não deu estalo, ele ainda precisa de uma mentoria. Só que aí, né, a gente vê como é que é essa reprodução das pteridófitas, né, das samambaias e avencas. A reprodução já é um pouquinho mais inteligente. Apesar delas serem plantas vascularizadas, ainda dependem da água para se reproduzir. Na parte inferior das pteridófitas, das samambaias, por exemplo, na época da reprodução, formam-se pequenas bolinhas, né, que contêm esses esporos, que são conhecidos como os soros, né? E quando os esporos estão maduros, os soros se rompem, derrubando esse material reprodutivo de dentro. E aí, quando cai no solo, que depende de um solo fértil e úmido, os esporos se transformam nos protalos, né, que podem possuir o gameta masculino ou feminino. E com a ajuda da água, esses dois gametas se encontram, formando ali o zigoto e uma nova planta se desenvolve. É um sistema de reprodução ainda simples, mas porém mais eficiente do que as briófitas. Aí surgem as gimnospermas. Gimnospermas é um negócio interessante. Por quê? Gimnos, em grego, significa nu, né? Ginásio era o lugar onde o pessoal corria sem roupa, tá certo? Gimnosperma significa fruto nu. É uma semente nua, uma semente que não tem fruta. Ela não tem aquele atrativo, mas tem uma semente. Ela já possui uma semente própria e ela consegue disseminar essa semente. Você vai entender isso. A comparação disso com a nossa vida é sensacional, tá? As gimnospermas, então, são as primeiras plantas que não necessitam de água para se reproduzir. O que significa isso? É a planta que ela já sabe encontrar água por conta própria e ela já absorveu tanta água que ela está impregnada da água. Ela tem uma reserva de água. É aquele cristão que estudou tanto a palavra que a palavra já está gravada no seu coração. Ele já está ali com a palavra impregnada. Ele tem uma reserva de palavra dentro do coração e da mente. Como diz o Salmo 119, versículo 9. Como poderá o jovem purificar o seu caminho? Versículo 11 diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, ele tem uma reserva, ele gravou a palavra, ou seja, ele não depende mais de toda hora estar ali sendo ali num berçáriozinho, todo mundo cuidando dele. Agora ele tem uma autonomia, ele já vai na frente, ele já tem o seu gabarito da palavra, ele já tem o seu inventário bíblico ali, ele já tem o seu inventário de conhecimento, ele já anda por conta própria. É alguém que não precisa ficar falando, não precisa ficar ouvindo toda hora: meu filho, gasta tempo com isso não, vai investir em você. Meu filho, dá mais foco aí pra tua família, não fica com essas de conversinha somebody love com essas meninas não. Meu filho, não fica arrumando encrenca com os outros não, foca nas coisas que constroem. Meu filho, investe seu tempo em coisa boa, pelo amor de Deus, não fica de lero-lero não, esse negócio de ficar de bobeirinha, ficar o dia inteiro na praia de bobeira, ficar o dia inteiro com amiguinho, tititi, amiguinho que não edifica, roda dos escarnecedores, conselho de ímpios. Pelo amor de Deus,
Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho de ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Sabe aquela pessoa que toda hora você tem que ficar falando, meu filho, não faz isso não, cara. Porra, cara, você tá gastando dinheiro de bobeira, meu irmão. Não gasta dinheiro com isso não. Investe, meu irmão. Vai investir em você, vai estudar, vai investir numa empresa, vai fazer um curso aí de empreendimento, vai pegar uns insights com a galera que quer crescer. Tá certo, pessoal? Ajudar os outros é muito bom, a gente gosta muito de ajudar, mas tem gente que não quer ser ajudado. A gente insiste. O cara quer ficar a vida inteira como briófita. O cara quer ficar a vida inteira como alga. E nem briófita é alga. Alguns são protozoários, ele quer ser um ser unicelular. Ele não quer ter interação com ninguém. Ele se acha tão bom que ele acha que ninguém está na posição de dar conselho para ele. Então ele é um ser eremita, um ser solitário. Eu faço a minha vida, eu faço o meu jeito e tal, e assim acabou. Ok, cada um tem o direito de ser do jeito que quiser. Só não seja uma pessoa infeliz, tá certo? O cara não estudou, o cara não correu atrás, o cara não investiu, dedicou o seu tempo todo livre, só bobeira, bobagem, destruição, depois fica triste. Se você quer ser o cavaleiro solitário, se você quer ser o protozoário, quer ser a ameba, se você quer ser o ser unicelular, seja o seu ser unicelular, mas seja feliz. Não fica aí poxa, ninguém me ajudou, não sei o quê. Pô, você não... Enquanto estava todo mundo trabalhando, você estava de bobeira, poxa. Tava todo mundo trabalhando, você estava lá brincando, jogando videogamezinho na prainha, na bobeirinha, não organizou bem o seu tempo. Você pode jogar videogame, mas joga videogame um período do dia, não o dia inteiro. Você pode ir pra praia, claro, mas você não vai ficar o dia inteiro na praia. Você pode sair e jogar bola com os amigos, mas você não vai ficar o dia inteiro jogando bola, pelo amor de Deus. Você não vai produzir nada? Não quer produzir nada? Viva feliz! Eu conheci gente assim. Uma vez eu fui pra Costa Rica, e a gente conheceu um cara muito interessante lá. Era um cara que ele era meio Rastafari, meio hippie, né? E era um cara super feliz. E esse cara, um dia ele chegou pra gente e falou, vocês querem lá em casa fazer um churrasco à noite? A gente faz uma peixada, né? Aí a galera falou, pô, ótimo, vamos lá na peixada na casa do cara. Beleza. E aí a gente foi a pé, né? A gente estava ali na cidade de Tamarindo, na Costa Rica. Aí fomos a pé, uma galera, devia ter umas 10 pessoas, surfistas ali. E aí o que aconteceu? O nosso amigo Caio, infelizmente já falecido, Caio Monteiro, nos levou até a casa desse cara, né? O nome dele era Albert. E aí fomos indo até a casa dele, fomos subindo uma estrada de terra, uma montanha, e eu percebi que não tinha casa ali, não tinha casa, né? Fomos subindo e tal. Aí de repente o cara falou, é aqui. Aí eu falei, é aqui como? Não tem... Eu olhei, não tinha nada. Ele falou, é aqui. Eu falei, é aqui onde? Aí de repente ele abriu um caminho no meio do mato. Um mato alto assim, eu não lembro que tipo de... Não sei se era um capim, era uma vegetação. E aí o cara conhecia o caminho da casa dele. Da casa, entre aspas, né? Aí ele abriu assim e tinha como se fosse uma trilha escondida. Aí ele falou, é por aqui. Eu falei, caramba, por aqui? Aí foi engraçado que a gente foi entrando ali por essa trilha e ele falou, ó, o último que entrar, fecha o mato aí pra ninguém ver que tem essa trilha. Eu falei, cara, é interessante esse negócio, né? Aí o último que passou fechou o mato de novo pra ninguém perceber que tinha um caminho ali. E de repente fomos andando no meio do mato, isso à noite já. Chegamos a uma parte descampada, né? Que já tinha sido capinada. E ali tinha uma cabana. O cara morava numa cabana no meio do nada. Que não tinha água encanada, não tinha eletricidade, não tinha nada. Tá certo? Ele morava ali sozinho. Agora, esse cara era uma briófita? Era uma briófita, mas ele era uma briófita feliz. Tá bom? Ele era um cara feliz, uma pessoa alegre, uma pessoa que vivia daquele jeito porque ele queria. Tá certo? Era o estilo de vida dele. Ele era pleno daquele jeito e ele era feliz e ele era uma pessoa realizada vivendo daquele jeito. Tá certo? Ele escolheu aquela vida e ele era alegre daquele jeito. Agora, você não trabalha, não estuda, não faz nada e depois lá na frente fica se lamentando, falando que ninguém te ajudou, aí eu não aceito também não. Aí então... Dá um jeito de você aproveitar melhor o seu tempo, se vascularizar, andar com quem quer crescer, que aí você vai crescer também, e aprender que
é só no dicionário que a recompensa vem antes do trabalho, tá? Porque primeiro o trabalho, depois a recompensa, ok? Se você quiser ser eremita igual o Albert, não tem problema nenhum, mas seja um eremita feliz, não seja um eremita depressivo ali, masoquista não, pelo amor de Deus, ok? Então, pessoal, as gimnospermas são plantas que não necessitam da água, elas já têm uma reserva de água. Elas têm raiz, elas têm caule, elas têm folhas e elas têm sementes, tá certo? Elas possuem diversos tamanhos e são muitos tipos de plantas diferentes, desde arbustos até grandes árvores. O maior exemplo que a gente pode dar de uma gimnosperma é o pinheiro. O pinheiro, você veja a diferença de uma samambaia para um pinheiro. Aí você pensa, como é que uma planta conseguiu crescer tanto? É porque ela tem raiz, ela consegue puxar muito nutriente e ela sabe distribuir bem os seus nutrientes, entendeu? Ela tem o xilema e o floema, o suber e o liber, ela é vascularizada, ela consegue pegar a seiva bruta e produzir uma seiva elaborada, ou seja, ela pega um negócio que tem valor, mas está bruto, e ela consegue transformar aquilo num produto com valor. Tá certo? Isso que é o interessante. Ela consegue transformar aquilo que é bruto numa coisa lapidada e cheia de valor. Você consegue fazer isso? Essa é uma habilidade humana que nós temos que ter, de transformar as coisas brutas em coisas com valor. A gimnosperma ela tem essa capacidade. Elas possuem ali talvez o que mais diferencia as gimnospermas do restante das plantas é a presença das sementes nuas. Por isso que a gimnosperma, a semente é nua. Ela não é guardada dentro de uma capa de fruto. Ela não tem o fruto, tá certo? Vivem preferencialmente em climas frios ou temperados, como os pinheiros, as araucárias e as sequoias. E tem o pinhão, né? O pinhão não tem aquele negócio de uma capa de fruta saborosa, tipo uma maçã ou uma pera, né? Ou uma banana, por exemplo. Então, o que acontece? Essa fase da vida de uma pessoa, da vida de uma empresa, é uma fase em que você já produz semente. Você já tem coisas que geram vida, coisas que geram valor, mas a sua semente é pouco atrativa. Você já encontrou a semente, mas a semente não tem aquela atratividade de um passarinho falar, vou morder aquela semente ali, e na hora de morder, vou morder aquela fruta, perdão, vou pegar essa fruta, na hora de pegar a fruta, engole a semente. Não tem essa sedução, esse atrativo. É uma semente que não tem um apelo tão forte. Tá certo? É uma pessoa cuja mão de obra tem um valor, mas o cara não sabe apresentar esse valor. As pessoas não vêm até ele tem que ficar mandando currículo. Os caras não chegam e te convidam e te contratam. Mas isso é uma parte de um processo. Se você fizer o processo todo direitinho, vai ter um momento que as pessoas vão estar disputando a sua mão de obra. Os caras vão estar puxando, não, eu que quero o Daniel, não, eu que quero, não, quem dá mais? Eu pago mais, eu dou mais. E vai ter um momento que você vai chegar, gente, eu não quero nenhum, nem outro, vou montar o meu próprio negócio. Não quero ter patrão, não quero bater cartão, eu quero acordar cedão a hora que eu quiser, investir em mim e investir nos outros, tá certo? Eu não quero ser pago por hora, eu quero gerar o meu próprio negócio, negócio com equity, negócio com margem, negócio com escala, negócio com recorrência. Eu vou montar o meu próprio negócio, sabe por quê? Eu vou ser uma estrutura que vai dar emprego para os outros. Eu quero dar emprego para os outros, eu quero ajudar os outros. Melhor maneira hoje de você ajudar o próximo não é você chegar e falar, poxa, vou pegar uma pessoa aqui e vou ajudar. Não, melhor maneira que você pode ajudar o próximo hoje é você montar uma empresa de sucesso. Se você montar uma empresa de sucesso, você vai ajudar muitas pessoas com o seu produto ou o seu serviço e você vai empregar um monte de gente. E empregando cada pessoa que você emprega, são famílias que vão ser sustentadas, ok? Isso é totalmente o inverso da mentalidade brasileira. A mentalidade brasileira não é nem de briófita, é mentalidade brasileira de protozoário. É mentalidade de ameba, ser unicelular. Tá certo? Uma vez vou contar uma história aqui engraçada, não sei se vocês vão achar graça, mas foi muito engraçado quando eu ouvi. Eu tinha um amigo que ele era muito cismado na época da faculdade, né? Ele era cheio de receios e medos e tal. E aí ele falou assim comigo, poxa cara, eu tô querendo ir ao banheiro, mas eu não tenho coragem de ir ao banheiro da faculdade, né? A gente estava na escola de comunicação da UFRJ, né? Uma faculdade pública, e infelizmente a estrutura do banheiro não era muito legal. E aí eu falei, poxa cara, vai lá no banheiro, bota um papel, sei lá, ou não senta, dá algum jeito ali. Não, eu não gosto, cara, eu tenho receio. Eu prefiro. Olha só a mentalidade dele, é um cara muito figura, muita gente boa também.
Sabe o que eu faço para não ter que ir ao banheiro aqui na faculdade? E ele morava longe, assim como eu, ele morava em Niterói e estudava no Rio, né? Que é uma distância razoável. Só a ponte são 13 quilômetros. E ele falava, sabe o que eu faço? Assim que eu acordo, eu tomo um copão de água gelado. Esse copão de água gelada, ele dá uma congelada ali no meu intestino e não me permite ter que ir ao banheiro. Eu falei, cara, isso não faz bem para a saúde, pelo amor de Deus, não faça isso. Ele falou, Daniel, você já parou para pensar que a ameba é um ser unicelular? Se eu sentar naquele vaso ali e tiver uma ameba, ela penetra pela a pele com muita facilidade, porque ela é um ser unicelular e você pode desenvolver uma amebíase. Falei, puxa vida, eu nunca tinha pensado nisso não, mas eu te garanto que há outras maneiras de ir ao banheiro sem pegar amebíase muito melhor do que tomar água gelada e ficar sofrendo o dia inteiro. Então, pessoal, a ameba, ela é um ser unicelular e ela é feliz, né? É feliz assim. Agora, se você quer ser uma ameba, seja uma ameba feliz. Agora, se você quer ajudar o próximo, se você quer abençoar o próximo, se você quer mudar a realidade ao seu redor, não tem como você ser um cavaleiro solitário, ser uma ameba. Você precisa você precisa ser um ser multicelular. Você precisa de múltiplas células, né? Você tem que ter um grupo que pensa semelhante, uma equipe, tá certo? E a gimnosperma, ela é assim, mas o fruto dela o fruto não tem o atrativo. A semente não tem o atrativo. A semente não tem o fruto. O que é o fruto? O fruto é a atração. Assim como a flor. A flor é a atração. Tá certo? O que é a flor? A flor, ela tem ali o néctar. A abelha passa pela árvore e sente o cheirinho da flor, do néctar, ela vou beber um suquinho aqui, ela vai lá e bebe o suquinho. Só que você já percebeu que a abelha, ela tem um monte de pelinhos. Quando ela bebe o suquinho da planta, ela sai cheia de pelinhos, cheia de sementinhas no seu pelo. E quando ela vai para uma outra árvore, sem querer, sem saber, ela fecunda a outra árvore. Ou seja, a angiosperma, ela vai dar esse salto total com o poder de atração. Ela vai ter a atratividade, seja com a semente envolta no fruto, seja com a flor que atrai os insetos. Você sabe que se acabar a abelha no mundo, acaba a vida, né? Então, só para você entender isso. E uma coisa muito importante, que eu não citei, que eu tinha que ter citado no início, você veja que a primeira coisa que Deus está criando são as plantas, né? E seria muito estranho se Deus começasse criando o homem e depois criasse as plantas. Só que quando a gente estuda, né, a botânica, você vai ver que os vegetais, eles estão no primeiro nível trófico. O que significa isso? Eles estão no primeiro nível da cadeia alimentar. Eles são a base da cadeia alimentar, porque as plantas são os seres vivos que conseguem pegar a energia do sol e transformar numa energia própria. E aí os outros animais, o que eles fazem? O animal não consegue comer o sol, não consegue se alimentar do sol, né? O mamífero não consegue deitar na praia e falar, agora eu vou me alimentar, vou fazer uma fotossíntese, vou viver da luz do sol. Ele não consegue fazer isso, ele não consegue comer a luz solar. A planta consegue se alimentar da luz solar. A planta fica parada, a planta poderia falar isso. Agora eu vou para a praia pegar um bronze e vou me alimentar. Aí ela fica ali fazendo a fotossíntese e sai, agora eu já estou com a barriga cheia, estou satisfeito. A planta, ela consegue fazer isso. A vida vem toda do sol. Ela consegue transformar a energia do sol numa energia própria. Ela consegue gerar glicose, consegue gerar nutrientes a partir da energia do sol, transformando a energia do sol numa energia nutritiva. E aí o que acontece? Os outros animais que não conseguem fazer fotossíntese pegam essa energia que a planta produziu e consomem. Tá certo? E aí o outro animal vem e consome. E aí você tem a cadeia alimentar, você tem os níveis tróficos, né? Você tem ali um animal que come o outro, que come o outro, que come o outro, até chegar no homem. O homem está no topo da cadeia alimentar, né? Os grandes predadores estão no topo da cadeia alimentar. O leão, ele come uma zebra, né? Só que a zebra, ela come o quê? Grama. E a grama é a energia que a planta produziu, né? Quem está lá no nível lá em cima, ele só consegue estar lá em cima porque tem alguém lá embaixo, né? Então as plantas são o primeiro nível trófico. Veja como é que Deus é sábio. Deus colocou ali, criou, o primeiro ser que ele criou foi o ser que consegue transformar a energia
do sol, numa energia depositada, guardada, e os outros animais conseguem se alimentar dessa energia que foi guardada. Olha que interessante, tá certo? Então, as angiospermas são esses frutos nus, né? Essa semente nua. E já como é que é a reprodução, né? A gimnosperma, ela precisa dos agentes polinizadores, como as aves, insetos, o vento, a chuva, para se reproduzir. Eles são plantas que têm sexos separados, porém cada árvore pode ser ao mesmo tempo masculina e feminina. Enquanto a parte masculina produz o pólen, o feminino produz o óvulo, né? E quando os agentes polinizadores se alimentam do pólen e derrubam fragmentos na parte feminina, ocorre a fecundação e o ciclo de reprodução. Já as angiospermas, aí é o suprassumo. Aí é a empresa de alto nível, aí é o cara de alto nível, é o cristão de alto nível. É o cristão que ele não sai por aí pregando para tudo quanto é lado. As pessoas vêm ouvir o que ele está falando. As pessoas correm atrás dele. As pessoas dizem para ele, fala que eu preciso ouvir, porque a sua palavra, ela me traz conhecimento, tá certo? A angiosperma tem raiz, tem caule, tem folha, tem flor, tem semente e tem fruto. São as primeiras plantas que chegaram ao ponto de ter o fruto. E o que Jesus fala na Bíblia? Pelos frutos vos conhecereis. Ok? Pelos frutos vos conhecereis. Cristão não tem que ter só semente, ele tem que ter fruto. Não é só semente, é fruto, é diferente. Não é gimnosperma, é angiosperma. Tá certo? São estruturas complexas, formadas por diversos órgãos angiospermas, sendo elas de suporte, de proteção e de reprodução. Tem toda uma base de funcionamento. Ou seja, você tem um suporte, você tem uma proteção mental. Quando alguém vem e fala uma coisa horrorosa para você, você filtra e fala, isso aqui eu vou jogar fora, não vai atrapalhar meu mindset, a minha mentalidade, ok? E você tem uma alta capacidade reprodutiva, você tem a capacidade de criar discípulos. Ide por todo mundo e fazer discípulos. O que é isso? O seu fruto que você cultiva, como uma árvore plantada junto a rio de águas, que dá fruto no tempo certo, cujas folhas não caem, que tudo que fizer prosperará. Quando você se alimenta da palavra de dia e de noite, você se transforma nessa árvore, você é um galho enxertado na videira que é Cristo. E quando você se enxerta em Cristo, Ele te limpa para que você dê fruto e mais fruto. E quando você vai ganhando fruto, você vai tendo essa atratividade, e essa atratividade faz você reproduzir discípulos, ok? Então, você tem ali os frutos como um excelente mecanismo de espalhar a semente. Ou seja, o fruto espalha a semente. O que significa um cristão que produz fruto? É um cristão que está completamente dedicado e especializado em espalhar sementes. É por isso que eu falo para vocês, quando Jesus fala que o apóstolo Paulo nos ensina que o fruto do Espírito é o amor, e o amor é entregar Jesus para quem não conhece, é toda a tese que eu desenvolvo no meu livro Carpós, Vendando os Frutos do Espírito, eu digo para vocês que o verdadeiro cristão que manifesta o fruto do Espírito, que é o amor, é o cristão que anuncia as palavras, anuncia a semente, que evangeliza, que fala de Deus para os outros. Essa é, para mim, a referência do cristão que tem o fruto. E Jesus fala, pelos frutos vos conhecereis. O que significa isso? Você não tem apenas uma semente, você tem um fruto, ou seja, você tem uma estratégia para espalhar a semente. E o fruto é exatamente isso. Amanhã a gente vai entrar mais especificamente nessa ideia de fruto, ok? E eu vou explanar um pouco do meu livro Carpós, Desvendando os Frutos do Espírito, ok? Obrigado, Daniel, aí, obrigado, Malu, toda a galera que está na área, minha mãe, Lou, meu pai, Daniel, o Edgar, meu sogro, tá todo mundo na área, minha esposa, a Bárbara também está assistindo. Então, olha só, os frutos compõem uma excelente estratégia de espalhar a semente, porque ao mesmo tempo que o fruto protege a semente, ajuda na dispersão da semente, porque atrai os animais. Quando o animal come o fruto, ele está comendo a semente. E depois ali você está andando na rua e cai aquele míssil do passarinho, né? O passarinho solta aquele presente na tua cabeça, você fala, pô, passarinho, valeu, obrigado. O que o passarinho está fazendo? Ele comeu um fruto, tá cheio de semente na barriga e ele sai igual um disseminador de sementes, né? Um pulverizador. Ele sai voando, espalhando semente para tudo quanto é lado. O que significa isso espiritualmente? Significa que você tem o fruto, você atrai os discípulos,
Você discipula o cara e quando você discipula o cara, ele sai igual o passarinho cheio de semente na barriga e sai disseminando essas sementes. Até o momento que esse passarinho que veio até você, que é o seu discípulo, ele deixa de ser um passarinho e se transforma também numa árvore frutífera. Você tem que evoluir, né, do passarinho que está comendo fruto e espalhando semente para uma árvore que produz frutos. Foi isso que Jesus fez com a mulher samaritana. A mulher samaritana era uma vida seca, era uma mulher sem vida, uma mulher que não tinha alegria na área financeira, na área da saúde física, da saúde mental, uma mulher que não tinha sucesso nos seus relacionamentos, a vida sentimental dilacerada. E Jesus falou para ela: eu posso até beber da água desse poço que você vai me dar, mas se você beber da minha água, nunca mais você vai ter sede, porque rios de água viva fluirão de dentro do seu interior. Você não vai ser mais alguém que está vazia, você não vai ser mais alguém correndo atrás de água, você vai ser uma produtora de água, você vai ser uma fonte de água viva, você vai ser uma árvore plantada junto a rio de águas que dá fruto no tempo certo, cujas folhas não caem e que tudo que fizer prosperará. Amém, queridos? Então, é excelente esse mecanismo, né? A reprodução, como é que é? É muito interessante, porque as sementes que estão ali dentro do fruto, elas precisam ser espalhadas, polinizadas. E também, né, vai depender do agente polinizador para se reproduzir, porém com muito maior sucesso devido à flor e devido ao fruto, que atrai as abelhas e outros animais devido aos odores agradáveis, odor agradável. Não é uma pessoa que só fala coisa ruim, que você chega perto da pessoa e fala: essa pessoa é podre, é só coisa ruim, ela tira até a nossa energia. É uma pessoa que fede espiritualmente, uma pessoa que fede emocionalmente. Não, uma pessoa cheirosa, uma pessoa agradável de estar perto, atraente, uma pessoa que dá gosto de ouvir, ok? Tem cores, a flor é colorida, né? Não é só verde para fazer a fotossíntese, tudo verde. Não, ela tem cores vibrantes e tem o néctar que serve de alimento. As sementes podem variar entre monocotiledôneas e dicotiledôneas. Isso é maravilhoso. As sementes monocotiledôneas, elas têm um reservatório de energia. Elas podem ficar um tempão no lugar onde não tem energia, que ela consegue sobreviver. Tipo o urso, que quando chega o inverno, ele come muito, engorda muito e ele vai hibernar, porque ele consegue ficar dormindo, sobreviver ao inverno. Que o inverno é um momento que você não consegue acessar o alimento. Nós estamos vivendo o inverno nessa crise sanitária. O inverno onde as pessoas estão sendo proibidas de trabalhar, de gerar a sua própria renda. Então, as angiospermas estão conseguindo sobreviver porque tem essa reserva de nutriente. As monocotiledôneas, elas têm um único reservatório de nutriente, por isso que é mono. As dicotiledôneas, elas têm dois reservatórios. É um reservatório duplo. Tem um reservatório da água da palavra e do fogo do Espírito. Ele tem palavra de Deus e ele tem unção do Espírito Santo reservados. Ainda que ele fique no deserto 40 dias como Jesus, ou 40 dias no deserto como Elias ficou, ou 40 anos no deserto como Josué e Caleb ficaram, eles têm dicotiledôneas, ou seja, dois reservatórios de nutrientes que façam com que eles consigam sobreviver a um longo inverno ou a muito tempo no deserto. Cada tipo de planta tem a sua especificação, né? E é bem adaptada ao seu habitat. Mas, para você atingir altas estaturas, você precisa dessas estruturas todas. E Jesus não quer que nós sejamos briófitas. A briófita é o quê? Ela fica no escuro e ela fica escondidinha. Para você achar um musgo, você tem que levantar a pedra. E o que Jesus diz? Fica escondido embaixo da pedra? Fica escondido embaixo da cama? Não. Jesus fala que a luz precisa ser colocada no alto para iluminar todo o quarto. E assim é todo cristão. Jesus falou, a luz não pode ser colocada embaixo da cama, senão não ilumina nada. A luz tem que ser colocada no alto para iluminar todo o quarto. Jesus quer que você seja uma luz colocada no alto. E é claro, a luz que você vai refletir não é sua, porque você não é uma estrela. Você é um satélite, você é a lua. Deus é o sol e dele nós extraímos toda a energia e os nutrientes que nós precisamos, ok? Amanhã eu vou falar com vocês especificamente sobre fruto e eu tenho certeza que você vai gostar demais. Só peço uma coisa, me ajude a espalhar essa mensagem, ok? Não era uma mensagem que era pra gente ter umas 5.000 pessoas aqui de manhã estudando isso? Imagine se 5.000 brasileiros estiverem aqui conosco de manhã estudando isso e disseminando essa palavra. Você acha que a sociedade ao nosso redor não ia mudar? Não por causa da minha palavra, porque eu estou pregando a Bíblia. E a Bíblia é o grande instrumento de transformação do homem e, por conseguinte, de toda a sociedade, ok? Forte abraço para vocês.
Fique com Deus, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vós, não só hoje, mas para todo sempre. Amém? Até amanhã, se Deus quiser. O vídeo fica aqui no Instagram e no canal Manual da Independência também, tá certo? Muito obrigado a todos, a Malu, Simone, a Ariane, a André Batista, a Rimena, a Andréia Wildner, Denise, Caputo, obrigado aí, Marina, Atelier, a Aline Folk, Gabi, Brazo, Tairine, Leite, obrigado a todos vocês, um excelente dia. Nani, valeu, um forte abraço.